Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Pessoal, essa é a primeira aula aí de reposição, de revisão para os conteúdos que vocês vão precisar para geometria molecular, certo? Hoje é a aula de distribuição eletrônica. E para a gente entender, pessoal, como é que os átomos vão se ligar, vão fazer as geometrias, a gente precisa entender a estrutura desses átomos e do que eles são feitos. Então, pessoal, da mesma forma que uma casa ela é feita de tijolos, a casa da gente é feita de tijolos, um átomo ele é feito de partículas, Então, a casa da gente, pessoal, ela é feita de vários tijolos, que juntos formam a nossa casa. O átomo, ele é feito, pessoal, de várias partículas, que quando elas estão juntas, elas formam o átomo, certo? E a gente tem três tipos de partículas aí, pessoal, que são o próton, que tem carga positiva, o elétron, que tem carga negativa, e o nêutron, que não possui carga. E aí, pessoal, como que está dividido, a estrutura desse átomo? Então, pessoal, o átomo ele tem duas partes, certo? O núcleo, que é essa partezinha que fica aqui, ó, no centro, onde ficam os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, que é essa parte aqui mais externa do átomo, pessoal, certo? Onde ficam os elétrons, certo? Percebam que aqui a gente tem um núcleo, que fica no centro, onde ficam os prótons e os nêutrons, e ao redor aqui, na parte externa do átomo, a gente tem a eletrosfera, que é um conjunto de camadas onde esses elétrons ficam. Então, pessoal, o átomo está dividido em duas partes, o núcleo, que é o centro, e a eletrosfera, que são os arredores desse átomo. E como que essa eletrosfera está dividida, pessoal? A eletrosfera está dividida em 7 camadas, certo? A gente tem aí a primeira camada, que é a camada K, a segunda camada, que é a camada L, terceira camada, que é a camada M, quarta camada, que é a camada N, quinta camada, que é a camada O, sexta camada, que é a camada P, e sétima camada, que é a camada Q, certo? Para facilitar, pessoal, a gente não tem que ficar chamando de letrinhas, a gente pode chamar só pelo número, Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada. Então, pessoal, a primeira camada é a camada mais interna do átomo, certo? Que é essa camada K aqui, que está em vermelho, certo? A segunda, A segunda camada, que vem logo depois da primeira, mais interna, é a camada L, que está em azulzinho aí. A terceira camada, que é a camada M, está em amarelo. A quarta camada, que é a camada N, está em verde aí. Então percebam, pessoal, que quanto mais a gente vai subindo aí, o número de camadas, mais a gente vai se afastando do núcleo, até chegar aqui na camada Q, que é a sétima camada, a mais distante do núcleo. Então a gente tem, pessoal, camadas que estão mais perto do núcleo, como a camada K, a camada L, e camadas que estão mais distante do núcleo, como a camada P, que está em roxo aqui, e a camada Q, que está em laranja. Então, pessoal, as camadas são K, L, M, N, O, P e Q, e os números atribuídos a essas camadas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada. Então, pessoal, os elétrons eles vão estar distribuídos aí, certo? Nessas camadas eletrônicas, certo? E é aí que entra a distribuição eletrônica, pessoal. Como que esses elétrons vão estar distribuídos aí nas camadas? Cada camada ela vai estar dividida aí em subníveis, certo? É como se a gente pensasse, pessoal, nesse átomo aqui que a gente está falando, como se ele fosse uma cidade. E essas camadas aqui, ó, a camada Q, que é a mais externa, camada P, que está em roxo aqui, camada O, que está em rosa, N, que está em verde, são como se fossem bairros, dessa cidade aqui, que a gente chama de átomo. Os bairros, eles são divisões aí dessa cidade, A gente tem bairros que estão mais longe do centro, e a gente tem bairros que estão mais perto do centro. E aí, esses bairros, pessoal, certo? Essas camadas aí, que a gente está chamando de bairros, elas estariam divididas em ruas, que seriam esses subníveis. S, P, D e F. Então, pessoal, seguindo a linha de raciocínio, o átomo, que é a cidade, ele está dividido em bairros, que são as camadas, certo?
E essas camadas estão divididas em ruas, que são esses subníveis, certo? E aí vamos olhar aqui para o diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama aqui, pessoal, é o que vai ajudar a gente a fazer a distribuição eletrônica de maneira correta. Então percebam, pessoal, que a gente vai olhar aqui para a primeira camada, ó, camada K, que é a 1, e ela só tem aí um subnível, que é o 1S2. Então é como se esse bairro, pessoal, só tivesse uma ruazinha, que é o 1S2. Se a gente olhar para a camada 2, que é a camada L, né, é como se esse bairro tivesse duas ruas, né, que fazem parte do mesmo bairro. A rua 2S2 e a rua 2P6. Então, são dois subníveis da mesma camada. Já a camada 3, pessoal, é como se tivesse dividida em três ruas, né? É como se esse bairro aqui tivesse dividido em três ruas. O 3S2, a 3P6 e a 3D10, né? É o mesmo bairro, o bairro 3, né? Camada M, mas está dividido em três ruas. 3S2, 3P6, 3D10. O bairro número 4, né, ele está dividido em quatro ruas, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Então, essa camada aí, pessoal, certo? Camada 4, né, camada N, está dividida em quatro subníveis, certo? Olha só a camada 5, né? É como se o bairro aí 5, né, o bairro O, tivesse distribuído, né, tivesse dividido em quatro ruas também, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. E assim sucessivamente, pessoal. A sexta dividida em três ruazinhas, né? 6S2, 6P6, 6D10. E a Q, que é a sétima, dividido aí em uma ruazinha apenas, que é o 7S2. Então, pessoal, isso é só uma analogia para vocês entenderem que essas camadas estão subdivididas em subníveis para cada uma, certo? A camada 1 só tem o subnível 1S2, a camada 2, né, já tem o 2S2 e 2P6, a 3, né, está dividida aí entre 3S2, 3P6, 3D10, a 4 está dividida em 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14 e assim sucessivamente, pessoal, certo? O diagrama aqui ó, mostra para a gente como essas camadas estão divididas. Pessoal, outra coisa importante que a gente precisa saber é quantos elétrons que cabem em cada ruazinha dessa aí, certo? Em cada subnível desse. Então, no subnível S cabem no máximo 2 elétrons, no subnível P cabem no máximo 6, no subnível D cabem no máximo 10 e no subnível S cabem no máximo 14. Então, pessoal, deem uma olhadinha aqui, né, nessa distribuição aqui, nessa representação desse átomo. Olha só, a primeira camada ela só tem o 1S2, exatamente como está no diagrama aqui, ó. Primeira camada só tem o 1S2. A segunda camada, pessoal, que está em azul aqui, ó, ela tem o 2S2 e o 2P6, né? A gente tem esses dois subníveis aí para poder distribuir na camada 2. Na camada 3, que é a amarelinha aqui, a gente tem o 3S2, 3P6 e o 3D10, certo? Exatamente como está no diagrama de Linus Pauling aqui. E aí vamos fazer um exemplo, pessoal, só para a gente entender como é que a gente utiliza esse diagrama, certo? Primeira coisa que vocês têm que saber é que a gente tem uma orientação correta da onde a gente faz essa distribuição eletrônica. Então, seguindo aqui, ó, percebam que tem essas setinhas para ajudar a gente a se orientar aí, a gente vai seguir primeiro quem? A gente vai distribuir para a primeira camada, correto? Nesse sentido aqui de diagonal, né, para a esquerda. Então, a gente vai distribuir primeiro o 1S2, depois, né, o 2S2, depois o 2P6, depois o 3S2, né, sempre descendo aí para a esquerda na diagonal. Depois o 3P6, né, depois o 4S2, depois o 3D10, depois o 4P6, depois o 5S2 e assim sucessivamente, pessoal, até o final, certo? Seguindo sempre esse padrão aí de distribuição. Pessoal, agora que a gente já sabe como que a gente vai distribuir esses elétrons, aí você pode perguntar, professor, mas como que eu vou saber quantos elétrons que eu preciso distribuir? Bom, pessoal, para isso vocês vão precisar da ajuda de uma tabela periódica, certo? A tabela periódica, ela está dividida aí, pessoal, em números atômicos, que são esses numerozinhos aqui, que tem aqui em cima, né, de cada elemento. Esse numerozinho que está em cima de cada elemento representa para a gente a quantidade de prótons, certo?
que tem naquele elemento ali. Pessoal, se esse elemento estiver no estado fundamental, que é um equilíbrio entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, né? Os dois têm a mesma quantidade. Esse número atômico, por exemplo, aqui no caso o oxigênio, vai representar também a quantidade de elétrons, certo? Então, se o oxigênio ele tem um número atômico 8, no seu estado fundamental, né, ele vai ter 8 elétrons também. Ele vai ter 8 prótons e, consequentemente, 8 elétrons. Então, por aí, você sabe qual a quantidade de elétrons que você precisa distribuir, certo? Vamos fazer a distribuição para o oxigênio? Vamos pegar aqui o número atômico dele, que é o 8, né, que é a quantidade de elétrons que a gente precisa distribuir, e vamos utilizar o diagrama de Linus-Pauling para poder fazer essa distribuição. Então, pessoal, o oxigênio, né, que tem um número atômico aí 8, ele tem 8 elétrons para distribuir. Então, vamos distribuir aí utilizando o diagrama. Então, quem vem primeiro, pessoal, é o 1s2. Então, quantos elétrons eu já vou ter distribuído aí? 1s2... Se o 2, né, se o S comporta 2 elétrons, então eu distribuí até agora aí 2 elétrons. Então, 2s2. Quantos elétrons eu distribuí até agora aí? 2 mais 2, 4 elétrons. Quantos que faltam? Eu preciso distribuir 8. Então, preciso distribuir mais 4. Pessoal, olha só, o 2p6, ele comporta aí no máximo 6 elétrons. Mas quantos elétrons falta para a gente distribuir agora? Apenas 4, pessoal. Se a gente só tem mais 4 elétrons para distribuir, então a gente vai colocar apenas os 4 elétrons que faltam, no lugar dos 6 ali, certo? O 6 é a quantidade máxima. Então, pessoal, o 2, né, o 6, o 10 e o 14 são a quantidade máxima que a gente pode colocar de elétrons naquele subnível ali, certo? Se a gente tiver menos, a gente só vai poder colocar a quantidade que a gente tem, certo? Então, se a gente tem o subnível P6, mas a gente só tem 4, como é o caso aqui, a gente coloca apenas 4. Pessoal, só para a gente finalizar e entender o que a gente está fazendo, certo? Nessa distribuição eletrônica, o que a gente está fazendo é colocar ali os elétrons, né? Claro que a gente não vai colocar os elétrons lá no átomo, eles já estão lá, né, na natureza, mas a gente está identificando aonde que nesse átomo aí esses elétrons estão, pessoal. Então, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, o átomo de carbono, pessoal, que tem um número atômico 6, quantos elétrons ele tem para distribuir, professor? Ele tem 6 elétrons. Então, pessoal, o que a gente está fazendo quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono? Então, vamos fazer a distribuição. Quem que vem primeiro? 1s2, né? Olha aqui, 1s2. Depois, quem que vem? 2s2. Depois, quem que vem? Ó, 2p6. Só que quantos elétrons falta para a gente distribuir, pessoal? Apenas 2. Então, vou colocar 2p2. Então, pessoal, 1s2 é quantos elétrons tem aqui, ó, na primeira camada, certo? 2s2 e 2p6 é quantos elétrons tem na segunda camada. Para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, eu vou representar aqui o que a gente está fazendo. Então, o que a gente está fazendo, pessoal? Quando a gente escreve ali 1s2, a gente está dizendo que na camada 1, que é essa camada que está em vermelhinho aí, tem, ó, 2 elétrons, certo? Quantos elétrons tem na segunda camada, né? Que é a 2s2, 2p2, né? Quantos elétrons tem? Tem o 2s2, que são 2, e 2p2, que é mais 2, então são 4 elétrons. Então, estou colocando ali na segunda camada, que é essa que está em azul aí, 4 elétronzinhos, pessoal, certo? Então, o que aconteceria se eu quisesse colocar mais um, se eu precisasse colocar mais um? Eu colocaria mais um na segunda camada e ficaria 2s2, 2p3. O que aconteceria se eu precisasse colocar mais um, né? Tivesse mais um? Colocaria mais um e ficaria 2s2, 2p4. O que aconteceria se eu precisasse colocar mais um? Ó, 2s2, 2p5. O que aconteceria se eu precisasse colocar mais um? 2s2, 2p6. O que aconteceria se eu precisasse colocar mais um, pessoal? Eu ia ficar 2s2, 2p7? Não, porque no 2s2 e 2p7,
Não, porque no 2s2, 2p6 já está completo, pessoal. O S comporta no máximo 2 e o P comporta no máximo 6. Então, precisaria colocar agora na próxima camada, que ficaria, quem é o próximo ali? 3s, né? Depois do 2p6 é o 3s, que ficaria 2s2, 2p6, e aí eu pulo para a próxima camada, que é a 3s, um elétron que eu precisava colocar mais ali. Então é isso, pessoal. Bons estudos aí. Qualquer coisa, volte no vídeo se tiver dúvida e dê uma assistida de novo, certo?